Amém. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 1, diz assim: E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor, Deus de Israel, confiou de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Pai, Deus eterno, Deus querido, nós queremos te louvar, te agradecer e pedimos, Senhor, fala ao nosso coração, é a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos que capítulo 18, como nós lemos, segundo Reis, capítulo 18, fala sobre Ezequias. E interessante que o texto começa falando sobre quem é Ezequias, filho de quem, o que ele fez e o que seu pai fez. Para entendermos melhor esse texto, porque nós vamos dar o nome para esta mensagem de Põe tua casa em ordem. Ezequias foi, como diz a palavra do Senhor, um grande rei, um rei tremendo, mas a Bíblia também fala que o seu pai foi o contrário. Veja bem, segundo Reis, capítulo 16, segundo Reis, capítulo 16, versículo 1 e 2 diz assim: No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Ou seja, a palavra do Senhor está falando que o pai de Ezequias não foi um bom rei. E não fez nada que agradasse a Deus. Ele não agradou a Deus. Ele não fez nada de bom aos olhos do Senhor. E aqui nós vemos uma diferença de comportamentos. Porque era costume o filho acompanhar o pai. Era costume o filho dar sequência no que o pai fazia ao assumir o reinado. E o texto aqui no capítulo 18 nos fala diferente. Que testemunho que a palavra do Senhor dá, que o rei Ezequias, ele era diferente de seu pai, que ele procurava fazer o que é bom aos olhos de Deus. E o texto ainda fala conforme seu pai Davi.
porque eles vieram da descendência de Davi. E aí nós vemos que o pai não era bom, mas o filho não acompanhou o exemplo do pai. Ele fez diferente. Ao assumir a coroa, o trono, ele mudou tudo em Judá. Tirou a idolatria, tirou tudo aquilo que não agradava a Deus, e ele reinou para agradar a Deus. Amém? Então ele ali se preparou, e veja bem, no capítulo 19, 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, diz assim: sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Assíria, partiu e foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Abrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada. Porém eles escaparam para a terra de Ararat. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Veja bem, quando alguém não agrada a Deus, quando alguém não faz o que agrada a Deus, não serve ao Senhor, não tem uma vida com Deus, demonstra que Deus não tem compromisso com esta pessoa. Aprendemos que quem não tem compromisso com Deus, Deus não tem compromisso com ele. Deus pode até agir, Deus pode até operar, Deus pode fazer maravilhas na vida dessa pessoa, mas Deus não tem compromisso com ela. E aqui nós vemos que o Senhor livrou Judá da mão dos seus inimigos. Mesmo com Acás não sendo um bom rei, mesmo com Acás não realizando coisas, obras, conforme a vontade de Deus, ele não cumprindo isso, mesmo assim, o Senhor os livrou da derrota. Mas é interessante que aqui nós já vemos que Ezequias já está no trono. Ezequias já está no poder. Mas o Senhor os livra. No capítulo 20, versículo 1, diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Interessante que nós achamos, há pouco tempo eu ouvi uma pessoa falar o seguinte, porque o seu pai descobriu que estava com câncer, está com câncer, e essa pessoa então veio e falou assim: olha, está errado, porque a minha família serve ao Senhor, tem tantos anos que a minha família serve a Deus, está na presença do Senhor, e agora nós somos acometidos com uma enfermidade dessa.
Ou seja, eles acreditavam que pelo fato de servirem ao Senhor, eles não poderiam adoecer. Aqui Ezequias está falando sobre a enfermidade de Ezequias. Ezequias adoeceu. E nós estamos falando de um rei que serviu ao Senhor. Um rei que era servo do Senhor. Poderíamos até dizer isto, mas que coisa, Ezequias deu sua vida para o Senhor, serviu ao Senhor com zelo, com alegria, fez tudo o que era bom para o Senhor, tudo que era bom aos olhos do Senhor. Às vezes pensamos assim quando algo ruim nos acontece. Puxa vida, mas eu sirvo ao Senhor. Eu até prego. Puxa vida, eu faço até louvor. Eu trabalho na casa do Senhor, eu sirvo ao Senhor, eu prego a palavra, eu evangelizo. Eu faço e mas é eu, não é o Senhor. E se nós observarmos, o fato de nós servirmos ao Senhor nos dá a alegria e o privilégio de estar aqui servindo ao Senhor. Isso não significa que nós não podemos adoecer. Isso não significa que nós não vamos ter aflições. Muito pelo contrário, o próprio Senhor disse isto: no mundo tereis aflições. É independente de servi-lo ou não, as aflições virão. O que é maravilhoso é que nós vivemos bem na presença do Senhor. Nós nos alegramos com o Senhor, nós adoramos ao Senhor, nós gostamos de servir ao Senhor, nós o fazemos com alegria, com amor, com carinho, sabendo que o Senhor já nos recompensou. Porque a palavra do Senhor fala que a nossa recompensa não é aqui nessa terra. A nossa recompensa é com o Senhor. Amém? Aqui, a Bíblia fala que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, e o mais, Ele vai acrescentar. Aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, o Senhor irá acrescentar, Ele vai nos dar. Então temos que louvar o Senhor em todo o tempo, temos que alegrar com o Senhor em todo o tempo, na alegria, na doença, com muito, com pouco ou com nada. Lembra de Paulo? Paulo disse assim: eu sei viver com muito e sei viver com pouco. Com o Senhor, nós aprendemos a viver com muito e aprendemos a viver com pouco. Mas não quer dizer, irmãos, porque servimos ao Senhor, nós não vamos passar por dificuldades. Não quer dizer que nós não vamos ter aflições. Se alguém disse isso para você algum dia, que se você aceitar Jesus, a sua aflição acabou, o seu problema acabou, a sua dificuldade acabou, eu quero te dizer o seguinte: essa pessoa mentiu para você. Porque nós continuamos tendo aflições, nós continuamos passando por dificuldades, nós continuamos tendo problemas, mas passamos com alegria, crendo que o Senhor está nos suprindo, crendo que o Senhor está nos abençoando, crendo que o Senhor está liberando a cura, liberando o suprimento, liberando o mantimento. Cremos que o Senhor está com suas mãos poderosas estendidas, nos abençoando. Temos experiências com Deus.
Amém? Então fique tranquilo, o Senhor é contigo. Amém? Segundo Reis, capítulo 20, versículo 6, diz assim: E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Aqui o Senhor continua cumprindo a sua promessa, a promessa que ele fez a Davi. Olha, mas o interessante, por amor de Davi, o cumprimento da promessa. Porque Ezequias adoece e ele vai buscar ao Senhor. Ele vai orar ao Senhor. Ezequias já havia orado ao Senhor para que o Senhor livrasse Judá das mãos dos seus inimigos. E agora Ezequias ora ao Senhor para interceder por ele. Ele estava intercedendo por ele. Senhor, eu estou doente. Senhor, eu confio no Senhor. Senhor, eu sou um servo do Senhor. Não é a oração que nós fazemos quando nós estamos doentes? Senhor, eu adoro o Senhor. Eu quero continuar adorando o Senhor. Eu sou um servo do Senhor. Me permita continuar na obra do Senhor. Me permita continuar fazendo a vontade do Senhor. Com certeza foi a oração de Ezequias. E o Senhor então fala com ele: olha, por causa da sua oração, vou te dar mais 15 anos. Aleluias. Glória a Deus. O Senhor poderia levá-lo, mas o Senhor o deu mais 15 anos. Mas veja só, irmãos, em Romanos, capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, tudo pertence ao Senhor. Nossa vida pertence ao Senhor. Tudo que temos pertence ao Senhor e é do Senhor. Se tudo é do Senhor e se pertencemos ao Senhor, irmãos, se todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, quem falou que nós não podemos passar por dificuldades? Quem falou que nós não teríamos aflições? As nossas aflições, as nossas necessidades nos ensinam e nos mostram como que devemos dar testemunho, para testemunharmos dos feitos do Senhor. E irmãos, se o Senhor nos recolher, também estaremos felizes, porque estaremos com o Senhor. Por isso, mas Ezequias, ele pede que o Senhor tenha misericórdia da vida dele. Mas temos que lembrar que todas as coisas
coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, se realmente entregamos a nossa vida para o Senhor, se confiamos no Senhor, se andamos com o Senhor, se temos uma vida com o Senhor, uma vida digna com Deus, uma vida na presença do Senhor, então sabemos que somos direcionados pelo Senhor. E sabemos que tudo que nós temos pertence ao Senhor. E temos a certeza de que a nossa vida pertence ao Senhor. Então, esse é o motivo pelo qual nós damos testemunho, é o motivo pelo qual nós nos alegramos, mesmo com problema, com dificuldades, nós nos alegramos no Senhor, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é confiar no Senhor. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Sabemos que o entendimento desta palavra era porque o rei, quando ele estava prestes a morrer, ele ordenava todo o seu reino. Ele deixava tudo no jeito para quem iria tomar o seu lugar, para o seu sucessor, para que ele pudesse pegar um reino arrumado, tranquilo, a administração em dia, finança em dia, tudo em ordem. Então, quando o profeta fala, olha, você precisa de colocar a sua casa em ordem, põe a tua casa em ordem, era porque o rei Ezequias realmente não havia preocupado com a situação do seu reino. Como às vezes nós não nos preocupamos com a nossa vida, porque achamos que não vamos morrer, achamos que não é a hora, achamos que não é o momento, acreditamos que o Senhor não vai vir nos buscar, talvez porque eu sou muito novo, pastor, eu sou muito novo, eu sou muito nova, o Senhor não vai vir me buscar agora, o Senhor não vai me levar agora. Então essa palavra serve para mim e para você. Coloca sua casa em ordem, põe os seus negócios em ordem, ajeita tudo, deixa tudo arrumado, prepara a sua casa, porque nós não sabemos que hora que nós vamos partir, quando que o Senhor virá nos buscar. A Bíblia fala que o Senhor vai vir buscar a sua igreja, mas não fala quando. A morte não avisa quando ela vai chegar, nem para quem. Pode bater na nossa porta a qualquer hora, pode chegar a qualquer momento e nos levar. E se nós não estivermos prontos, se nós não estivermos preparados, será que você está preparado para encontrar com o Senhor? Você está pronto? Você está pronta para encontrar com Jesus? Se o Senhor te buscar essa noite, você está preparado? Sua casa está em ordem? Está tudo tranquilo? Está tudo bem? Já pediu perdão para quem você tinha que pedir perdão? Já liberou o perdão para quem você precisa liberar o perdão? Suas dívidas estão em dia? Sua família está tudo em ordem? Sua casa está tudo bem? Seu trabalho? Você não precisa preocupar com nada? Porque se estivermos preocupados, então temos que colocar a nossa casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. Conserta a sua vida. Peça perdão ao Senhor. Peça perdão se caso você tem alguma mágoa contra alguém, alguma tristeza, aconteceu algum problema. Então,
há tempo, dá tempo. Peça perdão o mais rápido possível. Põe a tua casa em ordem. Então, quando o Senhor manda o profeta Isaías falar com Ezequias: olha, você vai morrer. Põe tua casa em ordem, porque você vai morrer. Precisamos colocar nossa casa em ordem. Mesmo quem serve ao Senhor passa por aflições e adoece. Nós não somos super-heróis. Nós não somos homens de ferro, mulheres de ferro. Nós adoecemos, principalmente quando a idade começa a ficar avançada. Aí que as enfermidades vêm, porque há o desgaste da idade. Às vezes até brincamos um com o outro: isso é veeira, isso é coisa de velho, é coisa da idade. E olha que estamos envelhecendo bem, mas com problemas, com dificuldades. Estamos envelhecendo e às vezes a doença vem. Mas quando o profeta fala: olha, coloca a sua casa em ordem, nós temos que trazer para nós hoje, pôr a nossa casa em ordem. O que eu preciso fazer? Talvez você vai imaginar: eu preciso deixar minha casa limpinha, eu preciso arrumar minha casa. Amém, glória a Deus, todo mundo precisa deixar a sua casa limpinha, deixar a sua casa arrumada. Mas e a sua vida espiritual? Como é que está a sua vida espiritual? Sua vida com Deus, como é que você está com Deus? Estamos bem com o Senhor? Será que precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pela nossa incredulidade? Então vamos fazer como já falamos aqui. Talvez você tenha mágoa de alguém, talvez você precisa pedir perdão para alguém, precisa consertar com alguém por algo que aconteceu, algum problema, alguma fala, alguma coisa, e você ainda tem no coração essa mágoa, está com o coração fechado, um coração duro, não libera o perdão. Põe tua casa em ordem. Nós não sabemos quando que o Senhor vai vir nos buscar. Mas a palavra do Senhor para nós essa noite é: coloca sua casa em ordem. Coloca sua casa em ordem. Talvez você precisa consertar com um parente, com um irmão. Talvez precisa consertar com o pai ou com a mãe. É hora de consertar. Talvez você precise consertar com alguém. Algo aconteceu e ficou a mágoa. Então precisamos consertar. Põe tua casa em ordem. Prepara tudo, deixa pronto. Se você achar: eu preciso de arrumar minha casa, arruma sua casa. Mas olha, faça uma análise no seu coração. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida com Deus? Coloca, tira tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Ezequias, quando ora ao Senhor e ele ganha mais 15 dias, 15 anos, na realidade ele ganha 15 anos, a oração dele ele fala para o Senhor: olha, Senhor, eu sou um bom rei, eu governo conforme a palavra do Senhor, eu governo conforme o Senhor, conforme a orientação do Senhor, eu procuro fazer tudo que agrada aos seus olhos, tudo que é bom ao Senhor. Eu tento ser um bom rei, eu sou um bom rei. Isso moveu o coração de Deus. E Deus então, para que ele tenha tempo de pôr a sua casa em ordem, Deus dá a ele mais 15
anos de vida. Que o texto fala que o profeta Isaías nem havia saído. Quando ele vira as costas, Deus fala com ele, volta lá e fala com ele. Diz para Ezequias, lhe darei mais 15 anos de vida. Eu não sei quanto tempo nós temos ou teremos para que nós possamos analisar o nosso coração, pedir perdão. Talvez precisamos pedir perdão um para o outro, pedir perdão para os irmãos. Talvez falamos algo que machucou, falamos algo que não agradou o irmão, e aí ficou magoado, ficou triste. Então estamos tendo tempo de consertar um com o outro. Precisamos consertar um com o outro. Não é guardar mágoa, ressentimento, entristecer um com o outro, não. É se alegrar um com o outro e querer estar perto. Irmãos, como é gostoso quando nós estamos perto um do outro. Às vezes a gente nota que flui uma alegria gostosa quando estamos juntos, alegres, felizes. Agora, se eu começo a não querer estar perto, a não querer aproximar, então tem algo errado. Aí precisamos de pedir perdão. Precisamos de pôr a nossa casa em ordem. Então analisa o seu coração. Segundo Reis, capítulo 20, versículo 2, diz assim: Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ou seja, Senhor, eu sou teu servo, me cura. Talvez o que nós estamos precisando nessa noite é da cura, que nós possamos falar: Senhor, eu sou teu servo, me cura. O que eu preciso é da cura. Ezequias clama por sua vida. Neste momento ele está clamando por ele, porque no capítulo 19, versículo 14, diz assim: Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, ser servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és
o Senhor Deus. Aqui, Ezequias ora pedindo a Deus para livrar Judá, para que eles fossem livres da mão dos inimigos. E antes nós vimos que ele orou por ele mesmo. Então aqui demonstra um homem que realmente servia ao Senhor, buscava ao Senhor. E como nós lemos, capítulo 20, do 1 ao 5, para finalizarmos, diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, sê servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Amém? Com certeza, servimos ao Senhor. Nesta noite, você está aqui para buscar algo de Deus. Que você possa falar com o Senhor: Senhor, eu sirvo ao Senhor. Eu sirvo ao Senhor de todo o coração, de toda a minha vida. Faço o que é reto perante o Senhor. Peça ao Senhor, diga para Ele: me abençoa. Estenda a tua mão poderosa. Libera a bênção sobre a minha vida. Libera o milagre que eu preciso. Busca no Senhor aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, aquilo que está no seu coração. Busque, peça ao Senhor, fale com o Senhor nesta noite e diga para Ele: Senhor, eu preciso, me cura. Senhor, abra portas de emprego. Senhor, muda a minha história, transforma a minha vida. Mas olha, que você tenha uma vida com Deus. Ezequias fez isso, porque Ezequias tinha uma vida com Deus. Por isso, sonde o seu coração. Põe a tua casa em ordem. Fale com o Senhor nesta noite. Abra o seu coração. E diga para o Senhor o que você veio buscar. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Você vai ter uma oportunidade de falar com o Senhor. Lembrando que se tiver alguém que você tenha que consertar, que você possa falar: Senhor, toca no meu coração, que eu possa pedir perdão a esse irmão, perdão a essa pessoa. Fala com o Senhor agora. Em nome de Jesus, em nome do Senhor. Pai amado e santo, Deus, ó Senhor, que está a tua igreja reunida neste